Você já entrou em uma sala e, sem dizer uma palavra, alguém te fez sentir que ela comandava o ambiente? Não era a mais alta, nem a mais falante, talvez nem a mais carismática. Mas havia algo ali: postura, calma, peso, silêncio, olhar. Firme, e aquilo foi suficiente. Sem levantar a voz, sem tentar chamar atenção, sem teatralidade, aquela pessoa imprimia respeito com a presença. Esse é o tema do nosso quarto episódio da série O Método do Gladiador Estoico: respeito silencioso. A habilidade de impor autoridade com a sua presença e não com o volume da sua fala. Porque existe uma ideia distorcida no mundo moderno. A de que, para ser ouvido, é preciso gritar. Que para liderar é preciso dominar. Que para impor respeito é preciso se fazer temido. Mas o verdadeiro gladiador mental, o estoico que treina a si mesmo, sabe que isso é insegurança disfarçada de força. O barulho, muitas vezes, é apenas desespero. Gritar é tentar compensar o que o corpo não sustenta. O que se impõe pelo grito perde no silêncio. Princípio estoico moderno. O que você vai aprender neste episódio é simples, mas profundo. Como se posicionar de forma estoica em qualquer ambiente. Como a sua postura fala mais que 1000 justificativas. Como o seu silêncio pode impor mais respeito do que um discurso. Como o seu olhar pode ser escudo ou espada, dependendo da intenção. E o mais importante, como treinar isso todos os dias sem parecer alguém forçado ou teatral. Porque este episódio não é sobre performance, é sobre identidade. Você vai entender o que significa entrar em uma sala com a calma de quem não precisa provar nada, de quem já sabe o próprio valor e por isso não se apressa em demonstrar. Você vai aprender a se tornar o tipo de pessoa que entra e já é percebida. Fala pouco, mas quando fala, todos escutam. Fica em silêncio e mesmo assim é respeitada. É lembrada pela firmeza e não pela imposição. Inspira sem tentar convencer. Esse é o verdadeiro respeito estoico. E ele não se aprende com frases prontas. Ele se treina no corpo, na mente, no olhar, no modo como você lida com o desconforto sem se desorganizar. Quantas vezes você já se sentiu pequeno porque os outros falavam mais? Ou porque você não sabia como se impor? Ou porque, por tentar manter a calma, sentiu que foi desrespeitado ou ignorado? Talvez, em algum nível, você começou a acreditar que precisava ser mais agressivo, mais expressivo, mais barulhento, mas não. O estoico moderno não compete por volume. Ele ocupa espaço com firmeza. Ele entende que a autoridade verdadeira não depende de reação, depende de presença. O verdadeiro poder é invisível ao barulho. Marco Aurélio, releitura, estoica contemporânea. Neste vídeo, você vai aprender técnicas estoicas que moldam o seu corpo como instrumento de respeito. Não para dominar ninguém, mas para que você nunca mais precise se provar com palavras que não sustentam o que o corpo nega. Você vai ver como ficar em silêncio sem parecer submisso, como ajustar a postura para emitir segurança sem arrogância, como o olhar firme e neutro pode parar uma provocação, e como criar um ritual diário para fortalecer sua presença. Estoica todos os dias. Se essa introdução te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho agora. Essa série não é motivação, é disciplina emocional, presença, postura de comando interno. E se você chegou até aqui, é porque você não quer, mas ter que gritar para ser respeitado. Você quer entrar em um lugar e ser percebido, sem se explicar. Agora, vamos mergulhar no pensamento estoico sobre isso. Você vai entender como os antigos enxergavam o poder da presença não verbal e como eles construíam autoridade através do corpo e do silêncio. Você não precisa ser o mais alto, nem o mais forte.
Mas a partir deste episódio, você vai ser o mais inabalável. Sêneca não precisava gritar. Marco Aurélio, imperador de Roma, era conhecido por falar pouco e ser ouvido por muitos. Epicteto, mesmo sendo um ex-escravo, impunha silêncio entre os mais arrogantes apenas com o olhar. Esses homens entendiam algo que hoje poucos percebem. A presença verdadeira não se impõe com palavras, ela se emana. No estoicismo, presença não verbal não é um recurso teatral. É uma extensão da alma treinada. É o corpo dizendo eu estou aqui, com clareza, com calma, com controle. Mesmo que a boca não diga nada. O que é presença, segundo o estoicismo? Presença para os estoicos é a ocupação integral do próprio espaço físico e mental. É quando seu corpo não está encolhido pela dúvida. Seu olhar não foge, nem agride. Seu silêncio não é fuga, é força. Sua energia transmite eu não me desorganizo fácil. Marco Aurélio escrevia: quando estiveres em presença dos homens, sê completo. Não diminuas tua estatura para caber no espaço que te oferecem. Presença é, portanto, estar inteiro no lugar. Sem pressa, sem medo, sem precisar provar nada. O que os outros veem em alguém com presença estoica, eles veem uma postura firme, mas relaxada, um olhar sereno e atento, uma fala controlada, sem urgência, uma respiração estável que não denuncia tensão, um corpo que ocupa espaço com naturalidade e, mesmo sem perceber conscientemente, eles respeitam, porque a presença silenciosa toca o outro sem barulho, mas com impacto. Por que isso é tão raro hoje? Porque vivemos na era da superexposição e da ansiedade social. As pessoas falam muito para esconder o que não sentem. Gesticulam demais para mascarar a insegurança. Disputam atenção como se silêncio fosse sinal de fraqueza. Mas o silêncio de um estoico é densidade, não ausência. É uma escolha, não um apagamento. O homem que precisa se explicar o tempo todo perdeu o direito de ser escutado. Releitura estoica contemporânea. A diferença entre presença e performance. Performance é ensaiada. Presença é treinada. A performance busca aplauso. A presença transmite respeito. A performance é dependente do outro. A presença é sustentada internamente. O estoico não busca atenção, mas por ser inteiro, ele atrai. A base da presença estoica: clareza interna. Nenhuma presença real se sustenta se a mente está em caos. Por isso, antes de se preocupar com postura ou olhar, o estoico treina a clareza interna. Aquela certeza silenciosa que vem do treino mental, da reflexão, da prática. A mente que não precisa gritar, porque ela está em paz com a própria conduta. Exemplo estoico moderno: imagine um líder que entra em uma sala de reunião. Ele não se apressa, não tenta ser engraçado, não interrompe. Ele apenas chega, ocupa, observa e espera o momento de agir. Os outros sentem. Essa pessoa tem algo que eu não sei explicar, mas eu escuto quando ela fala. E você pode se tornar essa pessoa, porque isso não é dom, é treino. Fala pouco, move-se com precisão e permite que teu silêncio fale por ti. Princípio estoico do guerreiro moderno a seguir: você vai aprender como transformar esse conceito em ação física e prática diária. Você vai dominar os 3 pilares da presença estoica: corpo, olhar, silêncio. E vai aprender como cada um deles constrói um campo de respeito invisível ao seu redor. Você está dentro da série O Método do Gladiador Estoico, onde disciplina, silêncio e comando interno valem mais que 1000 palavras. A seguir, vamos dissecar os 3 pilares que sustentam uma presença estoica inabalável. Você vai aprender a ajustar seu corpo, firmar seu olhar e usar o silêncio como uma ferramenta de respeito silencioso. A sua presença vai começar a falar por você.
Você não precisa falar. Seu corpo já disse tudo. Seu olhar confirmou. E o silêncio selou. Essa é a sequência invisível da autoridade estoica. Quando você domina esses 3 pilares, você não implora por respeito. Você o emana. E ninguém consegue explicar com palavras, mas todos sentem e por isso respeitam. Pilar 1. Corpo. A postura que impõe sem ameaçar. O corpo comunica antes da palavra. Ele chega antes de você ser ouvido. Ele define como os outros vão te perceber e, muitas vezes, como vão te tratar. No estoicismo, o corpo é instrumento de estabilidade. O corpo do sábio permanece firme, mesmo sob ataque. Epicteto, o que transmite uma postura estoica. Coluna reta, sem rigidez, ombros levemente para trás, peito aberto. Queixo paralelo ao chão, sem arrogância. Mãos visíveis e relaxadas. Pés firmes, distribuídos, sem balançar ou cruzar. Essa postura diz, sem palavras, estou presente, estou lúcido, não fujo de mim mesmo. Você não precisa exagerar, não precisa inflar o peito. A naturalidade vem com o treino e o corpo começa a se posicionar sozinho, mesmo sob pressão. Treinamento diário de corpo. Fique 2 minutos por dia na frente do espelho, apenas em silêncio. Corrija sua postura. Respire, mantenha-se imóvel, olhe para si mesmo como se fosse sua plateia. Essa repetição simples cria consciência corporal estoica. Pilar 2. Olhar. A firmeza sem agressão. O olhar estoico não desafia. Ele ancora, não foge, não exagera. Ele apenas sustenta. O que é um olhar de presença? Um foco firme no centro dos olhos da outra pessoa. Piscar. Natural, sem acelerar. Pálpebras relaxadas. Expressão neutra, nem franzida, nem sorridente demais. Intenção clara. Estou inteiro aqui. Você transmite. Não estou te enfrentando, mas também não estou pedindo licença. Esse olhar acalma, impõe respeito, desarma provocadores. E ainda comunica segurança silenciosa. Treinamento diário de olhar. Escolha 3 momentos por dia para sustentar o olhar por 3 segundos a mais que o normal, sem desafiar. Mantenha o foco no ponto entre os olhos da outra pessoa. Respire enquanto faz isso. Você vai notar menos ansiedade social, mais percepção alheia, menos necessidade de preencher o silêncio. Pilar 3. Silêncio, o espaço onde o respeito cresce. O terceiro pilar é o mais negligenciado e o mais poderoso. Quem sabe calar, governa o tom. Marco Aurélio. Quando o silêncio impõe mais do que a fala. Durante uma provocação, quando você escolhe não reagir. Quando todos esperam sua opinião e você espera mais um pouco. Quando a conversa perde o foco e você observa sem se contaminar. Quando o outro erra e você responde com postura, não com palavras. O silêncio estoico não é ausência. Ele é a ocupação estratégica do tempo. Como treinar o silêncio estoico. Ao ser interrompido, espere 2 segundos antes de retomar a fala. Durante conversas importantes, pratique o silêncio de escuta ativa. Olhe firme, respire, não interrompa. Em situações de desconforto, permaneça calado por escolha. Você estará treinando o músculo mais subestimado da comunicação, o silêncio. O que esses 3 pilares constroem juntos? Eles constroem o que chamamos de campo estoico de presença. Um ambiente ao seu redor onde você é percebido com respeito antes de falar. As pessoas ajustam o próprio tom ao seu. A tensão se dissolve ao seu redor, sem esforço. Você impõe autoridade sem levantar a voz. Esse campo não depende de beleza, status ou carisma. Ele depende de treino, postura, olhar, silêncio. A presença estoica não nasce, ela é cultivada. E você já começou o processo. Agora vamos mergulhar na técnica 1,
a postura de comando silencioso. Você vai aprender a ajustar seu corpo em qualquer ambiente, para que ele comunique autoridade, mesmo quando você escolhe o silêncio. Imagine entrar em um ambiente, uma sala de reunião, uma casa cheia, uma entrevista, um lugar novo. Você não fala, mas em poucos segundos, as pessoas percebem, ele tem algo diferente. Ela parece firme. Esse aí eu não vou atropelar fácil. Não é carisma, não é performance, é postura. E hoje você vai aprender a técnica estoica da postura de comando silencioso, a base física da autoridade estoica. O que é essa postura? É a combinação de presença física, respiração equilibrada, espaço corporal bem utilizado, controle do ritmo e da tensão, naturalidade com força. A ideia não é parecer rígido ou forçado, é parecer inabalável. O corpo revela aquilo que o caráter tenta esconder. Releitura estoica contemporânea. Por que isso importa? Porque antes mesmo de ouvir a sua voz, as pessoas decidem se vão te escutar ou não. E essa decisão é baseada em como você se apresenta. Se você entra apressado, curvado, inquieto, transmite insegurança. Se você gesticula demais, balança o corpo ou sorri sem convicção, perde credibilidade. Se sua postura não sustenta a sua fala, a fala perde o peso. A técnica, postura de comando silencioso. Passo 1, fundamento de base. Fique de pé ou sente-se com os 2 pés firmes no chão. Ombros levemente para trás, sem tensão. Coluna reta, com leve elevação do externo, meio do peito. Queixo paralelo ao chão. Mãos visíveis sobre a mesa ou ao lado do corpo. Evite cruzar braços ou pernas, passa fechamento ou defesa, esconder as mãos, insegurança, inclinar a cabeça para baixo, submissão. Jogar o peso para um lado só, descuido. Essa é sua base física de poder silencioso. Passo 2, respiração de presença. Você respira como quem comanda, não apressado, não preso, mas com ritmo calmo e perceptível. Exercício. Inspire por 4 segundos. Segure por 2. Expire por 6. Repita 3 vezes. Respiração estável, igual à mensagem de controle emocional. Passo 3. Ocupação consciente de espaço. Você não precisa inflar o peito, mas também não deve se encolher. Ao sentar, evite cruzar pernas ou braços. Ocupação simétrica do assento. Caderno ou celular, em posição neutra, sem esconder o corpo. Ao ficar em pé, pés paralelos na largura dos ombros. Mãos visíveis e relaxadas. Não se movimente sem intenção. Quanto mais consciência de espaço, menos você se perde. No ambiente, passo 4, ritmo de movimento. Movimentos lentos, precisos, silenciosos. O estoico não tem pressa. Ele se move quando decide. Se for pegar um objeto, faça com firmeza e sem hesitação. Ao se levantar, não se jogue para ir frente, suba com o corpo alinhado. Evite mexer nas mãos, no rosto ou na roupa o tempo todo. A ausência de ruído transmite total domínio. Prática diária da postura estoica. Treino do espelho. Fique 2 minutos por dia de pé ou sentado em frente ao espelho. Ajuste sua postura aos poucos, com calma. Respire. Observe. Corrija. Imagine que alguém te observa pela primeira vez. Você vai começar a notar onde estão suas tensões e vai treinar o corpo para entrar automaticamente no estado de comando. Microtreino em ambientes reais. Toda vez que entrar em um novo espaço, loja, sala, café, pare por 5 segundos. Assuma a postura. Respire fundo uma vez. Caminhe com ritmo. Observe o ambiente e o efeito da sua presença. Com o tempo, isso se tornará seu padrão. Quando usar essa postura? Antes de começar uma reunião importante, ao chegar em um ambiente novo,
quando for interrompido ou testado verbalmente, quando precisar transmitir firmeza sem falar nada, quando alguém estiver te desrespeitando com gestos ou tom. Você usa o corpo como escudo, não de defesa, mas de presença. Postura é o primeiro discurso de quem não precisa se explicar. Princípio do gladiador estoico moderno. Agora, você vai aprender como usar o olhar estoico e o silêncio estratégico como complementos dessa presença. Porque um corpo alinhado fala, mas um olhar firme e um silêncio preciso comandam. Você está em silêncio. O corpo já está alinhado, ancorado, presente. Mas há algo que completa o campo estoico de respeito. O olhar. Não é um olhar duro. Não é um olhar provocador. Não é um olhar que busca aprovação. É um olhar neutro de comando, direto, estável, calmo. E por isso, tão difícil de ser sustentado por quem não se domina. O que o olhar comunica? Seu olhar diz, sem precisar de palavras, estou aqui, estou vendo. Não tenho medo. Não estou em disputa, mas também não recuo. Por que o olhar é tão poderoso? Porque ele é intimidade direta. É um contato que atravessa as máscaras sociais. É onde os mais inseguros desviam. E onde os mais reativos confundem com ameaça. Mas o olhar estoico não agride, ele ancora. Um olhar calmo e fixo é mais forte que qualquer grito. Releitura contemporânea de Epicteto, características do olhar estoico. Sustentado. Você não desvia por desconforto. Neutro, sem sorrir demais, sem franzir a testa. Alvo. Mantém o foco entre os olhos do outro. Calmo. Piscar leve, sem aceleração. Intencional. Você olha com presença, não por hábito. Esse olhar transmite segurança emocional. Quem está em paz consegue sustentar o olhar quando usar, ao ser questionado ou provocado, ao ouvir algo importante sem precisar responder na hora, quando todos olham esperando sua reação, quando você quer impor calma numa situação tensa. Ao iniciar ou encerrar uma conversa significativa, esse olhar diz, estou inteiro aqui. Eu vejo, eu escuto, eu decido. E isso é autoridade pura, como treinar o olhar neutro estoico. Etapa 1. Treino solo, espelho. Sente-se com postura estoica. Olhe diretamente para si mesmo no espelho. Foco. Entre os olhos, respire fundo, fique ali imóvel por 2 minutos. Observe quando a vontade de desviar aparece. Se a mente começa a dialogar demais. Se seu rosto se fecha ou tenta atuar, você vai perceber. A mente indisciplinada atrapalha o olhar. E é por isso que este treino é tão importante. Etapa 2. Treino sutil em interações reais. Escolha 2 conversas por dia para aplicar. Mantenha o olhar fixo entre os olhos da outra pessoa enquanto ela fala. Pisque naturalmente. Não force nenhuma expressão facial. Apenas escute, com o corpo estável. Quando chegar a sua vez de falar, mantenha o mesmo foco. Fale com o mínimo de variação de olhar possível. Finalize com 2 segundos de silêncio visual. O impacto será imediato. Você transmite poder sem esforço. Etapa 3. Pausa visual intencional. Durante reuniões, almoços, grupos ou ambientes formais. Ao notar que todos estão olhando ao redor ou desviando, você escolhe sustentar seu olhar com suavidade e não se distrair. Você se torna o centro silencioso do ambiente. E isso é respeitado até por quem não entende por quê. Cuidados. O olhar estoico não é encarada, não busca vencer visualmente, não desafia, não imita controle. Ele se ancora em controle real. Você deve ser visto como alguém que observa, não como alguém que está medindo forças. A neutralidade é o que transforma o olhar em autoridade. Olhe nos olhos de quem te desafia, não para mostrar força,
mas para não entregar o seu centro. Gladiador estoico. O que muda quando você domina essa técnica? Você passa a ser ouvido com mais atenção. As pessoas ajustam o próprio tom ao seu. O ambiente se torna mais calmo ao seu redor. Você reduz conflitos, porque sua presença já estabelece limites. Você para de buscar validação e começa a irradiar segurança. O olhar neutro estoico não é para controlar os outros. É para não perder o controle de si mesmo diante dos outros. A seguir, você vai aprender a dominar o terceiro e mais subestimado dos 3 pilares: o silêncio que impõe. Você vai entender como calar estrategicamente pode parar brigas, impor respeito e até inspirar liderança, sem uma única palavra. O mundo ensina que para se fazer respeitar, você precisa falar. Que quem se cala, perde. Que quem se impõe, vence. Mas os estoicos sabiam o contrário. Falar demais é abrir mão do comando. O silêncio certo, na hora certa, faz o outro pensar 2 vezes. Você já viveu isso? Quando alguém diz algo duro e você simplesmente não responde. Quando todos estão se atropelando para opinar e você permanece calado. Quando esperam que você perca o controle, mas você apenas respira e observa. Esse silêncio não é passividade, é domínio. É o espaço onde o respeito nasce. O silêncio controlado é a linguagem dos que não devem nada. Princípio estoico contemporâneo. Por que o silêncio tem poder? Porque ele quebra o padrão, desarma provocadores, gera desconforto em quem esperava guerra. E mais, ele eleva a sua presença. Falar é fácil, silenciar, com dignidade, é arte. O que é o silêncio que impõe? É a pausa deliberada, sustentada, calma, em momentos estratégicos. É o espaço entre um ataque verbal e uma resposta pensada. É o vazio que substitui uma reação emocional. É o intervalo que transforma uma conversa em domínio. Esse silêncio não é fuga, é escolha quando usar. Diante de provocação, alguém te testa, espera que você reaja. Você observa, respira e não responde. Após dizer algo importante, você fala e cala. Deixa que o peso das palavras assente. O silêncio vira eco e autoridade, ao discordar sem brigar. Em vez de contra-argumentar, você apenas olha. Deixa o outro preencher o espaço com ruído. Você segue calmo. Isso desestrutura mais do que qualquer contra-ataque. Quando alguém perde o controle, gritos, agitação, ataques, e você permanece imperturbável. O que o silêncio comunica? Eu não me deixo levar pelo seu caos. Eu sou mais comprometido com a paz do que com a disputa. Eu comando meu tempo de resposta. Eu te vejo, mas não vou descer ao seu nível. Como treinar o silêncio que impõe? Etapa 1. O simulado da provocação. Imagine cenas em que você geralmente perde o controle. Uma reunião tensa, uma crítica injusta, um familiar irônico. Agora, visualize a cena e veja-se respondendo com silêncio, respiração estável, olhar firme, corpo neutro, sinta a tensão e não ceda. Etapa 2. A pausa antes da fala. Durante qualquer conversa, treine esperar 2 segundos antes de responder, mesmo em interações leves. Essa pausa te devolve o controle e mostra ao outro que você pensa antes de falar. Etapa 3. Silenciar ao invés de se justificar. Quando alguém te questionar com agressividade ou tom manipulativo, respire, mantenha a postura e simplesmente não explique. O estoico não se justifica para todos. Ele fala apenas quando é necessário, e isso impõe. Dica de ouro: nunca tente vencer no grito. Quem levanta a voz já perdeu o domínio. O estoico vence com pausa, presença e intenção. Minha ausência verbal é meu maior sinal de presença mental. Gladiador estoico, exemplos cotidianos. Situação: você vai deixar isso assim? Não vai falar nada? Resposta estoica:
Um olhar firme. Respiração lenta. Silêncio. Deixe o peso do ataque cair sozinho. Situação. Você está sendo arrogante por ficar calado. Resposta estoica. Continue calmo. Não entre. O incômodo é do outro. Situação. Todo mundo aqui tem uma opinião, menos você. Resposta estoica. Talvez porque prefiro escutar antes de reagir. Ou apenas presença. Silêncio. O silêncio não é ausência, é arma. E quando bem usado, vence batalhas sem que você precise lutar. O silêncio é o último pilar da presença estoica, mas talvez seja o mais transformador. Agora, vamos aplicar tudo isso em situações reais. Você vai aprender como usar postura, olhar e silêncio no trabalho, na família e em ambientes sociais. A presença estoica vai deixar de ser teoria e se tornar parte do seu dia. A teoria é poderosa. As técnicas são sólidas. Mas o que transforma é a aplicação, porque a vida vai continuar testando você. E o verdadeiro gladiador estoico não é medido pelo que sabe, mas pelo que pratica quando a pressão aumenta. Hoje você vai ver como aplicar a presença estoica nos 3 ambientes mais desafiadores para manter o respeito: reuniões e ambientes de trabalho, convívio familiar com críticas e provocação emocional, espaços públicos onde o comportamento alheio é imprevisível. Cenário 1. Reuniões e ambientes de trabalho. Você entra numa sala, a tensão está no ar. Alguém quer provar que sabe mais. Outro tenta minar sua proposta. E todos estão buscando brechas para ter razão. Maioria fala demais, reage, justifica, interrompe. O estoico silencia, observa, ocupa, decide. Exemplo prático. Você apresenta uma ideia e alguém dispara com tom sarcástico. Legal. Mas não sei se isso tem fundamento real. Opções comuns. Justificar às pressas. Contra-atacar. Recuar. Opção estoica. Postura. Firme. Olhar direto e neutro para quem falou. Silêncio de 2 segundos. E uma resposta calma. Vamos analisar isso com clareza. Sua dúvida é válida e vamos tratá-la com dados. Resultado: você não perdeu o controle, não alimentou o ego alheio e impôs autoridade silenciosa. Quando for interrompido, silêncio. Olhar firme para quem te cortou. Retome a fala com o mesmo tom, no seu ritmo. O respeito volta, porque você não correu atrás dele. Cenário 2. Convívio familiar e críticas emocionais. A família é o palco de muitas reações, porque é onde o emocional costuma mandar. Aqui, presença estoica não é frieza, é maturidade emocional. Exemplo prático. Você chega a um almoço de família e alguém solta a provocação clássica. Ainda nessa vida aí, quando vai arrumar algo sério, opções comuns: ironizar, rebater, sair do controle, opção estoica, sorriso leve, postura ereta, respiração estável, olhar firme por 2 segundos, silêncio, mudança intencional de assunto sem agressividade. Resultado: você não deu combustível. Quem provocou se perde no próprio tom. Os outros percebem. Ele não se abala fácil. Quando alguém te acusa injustamente, você nunca ajuda. Você é sempre distante. Não negue. No impulso, respire, sustente a calma. Responda só se for necessário e com presença. Se quiser conversar de verdade, podemos. Agora, prefiro manter a calma. Você mostra que tem centro e isso, aos poucos, transforma a dinâmica ao seu redor. Cenário 3. Espaços públicos e comportamento imprevisível. Mercados, bancos, filas, restaurantes, trânsito, locais onde estranhos testam seus limites. Aqui, a presença estoica é escudo contra o caos alheio. Exemplo prático: alguém te empurra, te fecha, grita contigo. Você sente a raiva subir, o instinto pede resposta,
Mas o estoico respira, endireita o corpo, sustenta o olhar com neutralidade e não reage verbalmente. O outro espera sua queda, mas o silêncio pesa no trânsito, xingamentos, buzinas, gestos. Você apenas respira, corrige o foco e pensa: essa energia não me pertence. Você segue, não por fraqueza, mas por força emocional treinada. O que acontece com quem treina isso? Os colegas passam a te ouvir com mais atenção. A família começa a medir as palavras antes de te atacar. Pessoas estranhas recuam ao perceber que você não reage. Você escolhe. Agora, vamos selar tudo isso com um ritual diário, para que essa presença estoica não dependa mais do seu humor ou do ambiente, mas de você. Postura, olhar, silêncio. Você já aprendeu o que são, já entendeu como aplicar. Mas agora, chegou o momento de criar um campo de presença que não depende mais de esforço, porque vira identidade. Isso só acontece com treino, com repetição, com ritual. Por que um ritual? Porque a mente humana não se transforma com frases inspiradoras. Ela muda quando o corpo repete o que importa, até que vire instinto. O estoico moderno não improvisa presença, ele constrói, todos os dias, com 5 a 10 minutos por dia. E você vai fazer isso a partir de hoje. A disciplina diária constrói o respeito que o mundo sente, mesmo quando você não diz nada. Gladiador estoico. O que esse ritual treina? Postura física estável, respiração centrada, olhar de presença, domínio do silêncio, intenção antes da fala. E com o tempo você percebe: menos ansiedade ao entrar em ambientes novos, menos necessidade de se explicar, mais autoridade, onde antes havia dúvida, mas impacto com menos palavras. Ritual estoico diário, 5 etapas. Etapa 1, posição de comando, 1 minuto. Fique de pé com a postura estoica, pés na largura dos ombros, coluna reta, ombros levemente para trás, queixo paralelo ao chão, mãos ao lado do corpo ou unidas na frente. Respire fundo. Assuma o corpo como se estivesse entrando em um ambiente onde precisa ser respeitado. Treine o corpo antes do momento real. Etapa 2. Olhar ancorado, 1 minuto. Olhe diretamente para si mesmo no espelho, sem expressar nada, sem forçar uma imagem. Apenas sustente o foco no ponto entre seus olhos. Respire com calma. Observe sua tendência de desviar. A ansiedade que surge. A tensão nos músculos da face. Fique, respire. Você está treinando presença sob pressão visual. Etapa 3. Silêncio intencional, 1 minuto. Sente-se em silêncio absoluto, sem celular, sem distração. Apenas presença. Respire. Perceba o ambiente. Ouça os sons. Sinta o corpo. Não reaja. Apenas esteja. Esse minuto treina a mente a não fugir do vazio. E isso te prepara para silêncios estratégicos reais com comando. Etapa 4. Visualização estoica, 2 minutos. Com os olhos fechados, imagine um cenário que exige presença, uma reunião difícil, um encontro tenso com um familiar, uma conversa onde você costumava perder o controle. Agora veja-se ali, com a postura estoica, o olhar neutro, o silêncio respeitado. Imagine cada detalhe, repita a cena com calma e intenção. Finalize com a sensação de controle. Seu cérebro vai acreditar e vai repetir no mundo real. Etapa 5. Frase de comando escrita, 1 minuto. Tenha um caderno ou notas no celular. E ao fim do ritual, escreva uma frase que sintetiza sua identidade. Estoica e exemplos. Hoje, meu silêncio valerá mais que a gritaria dos outros.
Quem comanda meu corpo, comanda meu mundo. Não preciso provar nada, eu preciso sustentar tudo. Escreva, leia em voz baixa e saia para o seu dia, com essa frase colada na pele. Frequência ideal, diariamente por 7 dias para construir o hábito. Depois, 3 vezes por semana para manter. Nos dias de conflito iminente, faça antes de sair de casa. O respeito que vem de fora começa no ritual que você faz quando ninguém está vendo. Princípio do estoico disciplinado. Se você vai praticar esse ritual, se percebe o poder dessa preparação silenciosa, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho agora. A seguir, vou te entregar um código estoico de presença. 5 frases, 5 princípios, para você carregar como escudo em qualquer ambiente. Você está quase encerrando mais um episódio da série O Método do Gladiador Estoico. E sua presença já não é mais a mesma. Você já aprendeu a postura, já treinou o olhar, já experimentou o silêncio como arma, aplicou nas reuniões, na família, na rua e criou um ritual pessoal de comando diário. Agora é hora de gravar o que importa. Este código estoico é para ser lembrado quando a mente falhar, quando o corpo tremer, quando o ambiente desafiar. 5 frases, 5 princípios, para carregar como mantra, escudo e identidade. Quem tem código, não. Depende do caos externo para saber o que fazer. Gladiador estoico. Princípio 1. O corpo fala antes da palavra. Mantenha a postura, mesmo quando o mundo te provoca. Principalmente quando tudo te pede reação. Seu corpo é o seu primeiro discurso. E se ele transmite controle, o mundo ouve o que você ainda nem disse. Repita internamente, minha postura é meu respeito visível. Princípio 2. O olhar ancora. Não afasta, olhe com presença, não para medir força, mas para mostrar que você está inteiro ali. Quem desvia o olhar perde autoridade. Quem finge superioridade se desconecta. O olhar estoico é conexão firme. Sem guerra, repita internamente, não fujo do que vejo e por isso sou respeitado. Princípio 3. O silêncio é onde o respeito floresce. Silencie com intenção. Faça do seu silêncio um lugar onde o outro precisa pensar. Não para vencer, mas para não se perder. Você não tem obrigação de responder tudo, de argumentar, sempre, de reagir rápido. Seu silêncio, quando bem colocado, vale mais que qualquer frase ensaiada. Repita internamente. Quando eu calo com domínio, o mundo ouve diferente. Princípio 4. Eu não provo. Eu sustento. Você não precisa se justificar a cada frase, nem provar o tempo todo que tem valor. O estoico sustenta. Sustenta a presença, sustenta a calma, sustenta o ritmo interno, mesmo quando todos correm. Repita, internamente. O que é sólido não precisa ser defendido com pressa. Princípio 5. Minha presença impõe mais do que meu tom. Você não será lembrado pelo volume da sua fala, será lembrado pela impressão que deixou, antes e depois de falar. Presença é mais do que fala. É clima, é força silenciosa, é a ausência de ruído. Quando você treina o corpo, o olhar, o silêncio e a intenção, sua presença entra no ambiente minutos antes da sua fala. Repita internamente, eu não preciso me impor. Eu preciso estar inteiro. Como usar este código? Leia esses 5 princípios todas as manhãs. Escolha um para repetir durante o dia. Escreva em seu caderno ou bloco de notas. Mantenha visível onde você treina sua mente. E, acima de tudo, viva cada um, mesmo que silenciosamente. Porque quem vive o que pratica não precisa gritar. Não precisa pedir respeito, não precisa controlar ninguém, a própria presença cuida disso. Se esse código estoico falou com você, se você sentiu que esse episódio te deu estrutura emocional, técnica, prática e força silenciosa,
Deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você está terminando mais um episódio da série O Método do Gladiador Estoico e sua transformação é visível. Agora comenta aqui embaixo. Qual dos 5 princípios mais falou com você? Se não souber o que escrever, digite apenas: hoje, meu silêncio valerá mais que a gritaria dos outros. Assim saberei que você ficou até o fim. E no próximo episódio, vamos explorar como tomar decisões difíceis com clareza estoica. Você vai aprender como não se afundar na dúvida, não depender da aprovação dos outros e tomar decisões com firmeza, mesmo sob pressão emocional. O estoico não evita escolhas difíceis. Ele enfrenta e com calma, com clareza e com um código interno. Nos vemos no próximo episódio.